A família estava morrendo de fome no relento, encolhida sob a marquise estreita de um prédio antigo, enquanto a chuva castigava a calçada com um barulho que parecia zombar da miséria deles. Era fim de tarde, mas o céu escuro deixava tudo com um ar de noite pesada. O vento empurrava o frio pela roupa fina que mal servia de proteção, e cada rajada fazia o pequeno Mateus estremecer. Lina apertava o filho contra o peito, tentando aquecá-lo com o próprio corpo, enquanto Gabriel, o pai, tentava disfarçar a própria angústia ao ver a esposa e o menino naquele estado. Eles estavam há horas sem comer e há dias sem uma refeição decente. O estômago roncava de um jeito que chegava a doer, uma dor funda que latejava junto com o cansaço acumulado. Dali, tudo cheirava a abandono, a esquecimento. A gente passando e fingindo não ver. Carros elegantes passavam levantando água suja. Luzes artificiais piscavam por detrás de vitrines caras. E o brilho da riqueza parecia mais cruel quando refletia no olhar vazio de quem não tinha mais nada. Gabriel, antes empregado de um pequeno depósito de materiais, havia perdido tudo após o dono desaparecer, deixando dívidas e processos. Em poucas semanas, a empresa faliu, os salários atrasaram, o aluguel ficou impagável e a família foi despejada. Lina tentava vender doces caseiros na rua, mas o movimento era fraco. As pessoas apressadas compravam cada vez menos e o pouco dinheiro não dava para garantir uma refeição. O desespero era silencioso, mas presente em cada gesto, em cada lágrima escondida, em cada respiração pesada que tentava enganar o corpo. A noite chegou sem qualquer promessa de melhora. O movimento diminuiu, a rua ficou mais escura e o pouco que restava da comida que Lina havia guardado há 2 dias já tinha acabado. Do outro lado da avenida, porém, iluminado como se fosse de outro mundo, estava um restaurante luxuoso, com música suave escapando pelas portas giratórias e um cheiro delicioso que cortava o ar frio. A família nem mais tinha força para invejar. A fome era tão grande que passava a doer e começava a entorpecer. Mas o pequeno Mateus, ainda com a ingenuidade que a miséria não conseguiu arrancar, observava o interior brilhante do restaurante com olhos grandes e cansados. "Mãe, será que um dia a gente vai poder comer lá dentro?" perguntou, quase sussurrando. Lina sorriu com tristeza e o abraçou novamente. Não queria mentir, mas não tinha forças para dizer qualquer coisa que não fosse um carinho vazio. Gabriel, ao ouvir a pergunta, desviou o olhar, incapaz de suportar a sensação de fracasso que o devorava mais do que a fome. E foi nesse instante, nesse contraste absurdo entre o brilho e a escuridão, que uma figura inesperada surgiu. Um homem alto, bem vestido, com um sobretudo que claramente não havia sido comprado em lojas comuns. Desceu de um carro preto estacionado pouco adiante. Ele caminhava devagar, com postura ereta e olhar atento, como alguém acostumado a ser servido, mas também habituado a observar. Não parecia apressado, não parecia irritado com a chuva, não parecia desconectado como tantos outros que passavam por ali. Ele simplesmente parou, olhou diretamente para a família encolhida e pareceu hesitar, como se estivesse tentando entender o que havia diante dele. Seus olhos se fixaram especialmente em Mateus, que ainda o observava, com aquela mistura de cansaço e esperança involuntária. O homem franziu o senho e, por um segundo, parecia ter lembrado de alguma coisa distante. Talvez uma memória antiga, ligada à própria infância. Então, fez algo inesperado. Virou-se para o restaurante, disse algo rápido a um garçom que o reconheceu imediatamente e, sem voltar para dentro, caminhou até onde a família estava. Gabriel percebeu tarde demais e se levantou, assustado, tentando se recompor apesar da fraqueza. Lina puxou o filho para perto, com receio instintivo, mas o homem apenas ergueu as mãos, como quem diz calma, e se abaixou para ficar na altura deles. "Vocês comeram hoje?" perguntou com uma voz firme, porém absurdamente gentil. A pergunta foi tão direta que Lina engasgou antes de responder. Gabriel abriu a boca, mas nenhum som saiu. O silêncio falou por eles. O homem respirou fundo e mexeu no bolso do sobretudo. Tirou uma pequena caixa térmica recém-entregue do restaurante, ainda quente. Abriu devagar.
O vapor subiu como um convite, e naquele instante, naquele pedaço de calçada esquecido, um milionário decidiu dividir seu próprio prato, e isso mudaria tudo. Lina, mulher de 34 anos, estatura média, rosto suave, porém marcado pelo cansaço, cabelos longos, castanho claros, presos de forma apressada, olhos amendoados ternos, veste blusa de lã, bege larga e gasta. O vapor quente que escapou da pequena caixa térmica tocou o rosto de Mateus, como um carinho que ele nem lembrava mais como era. O cheiro de comida fresca e bem temperada invadiu o ar frio, misturando-se à umidade da chuva e criando um contraste tão absurdo que, por um segundo, a família inteira achou que estava sonhando. Eduardo observou atentamente a reação dos três, sem dizer nada. Havia algo nos olhos dele, algo profundamente humano que nem o relógio dourado, nem o sobretudo impecável conseguiam disfarçar. Era como se aquela cena tivesse despertado algo que estava adormecido havia muito tempo. Gabriel tentou manter a postura, mas a visão da comida o desarmou. Seus olhos marejaram sem que ele percebesse, e ele levou a mão à boca, como se estivesse envergonhado de demonstrar fraqueza diante de um estranho. Lina, sempre cautelosa, segurou o braço do marido e olhou para o milionário ainda desconfiada. "Por quê?" ela perguntou com a voz baixa, quase quebrada. Era uma pergunta simples, mas carregada de uma vida inteira de negações. Eduardo respirou fundo antes de responder. Seu olhar se desviou por alguns segundos para o restaurante iluminado atrás de si, como se buscasse uma explicação que ele mesmo ainda não havia formulado completamente. "Porque ninguém deveria sentir esse tipo de fome?" disse enfim, sua voz firme, porém marcada por uma tristeza antiga. "E porque eu já estive onde vocês estão." A frase caiu sobre eles como um trovão silencioso. Gabriel piscou, confuso. Lina apertou Mateus contra si, tentando entender se aquilo era real. Eduardo fechou a caixa, colocou-a suavemente no colo de Mateus e se afastou um passo, como se desse espaço para que a dignidade deles respirasse. "Comam sem vergonha. Isso não é caridade. É respeito." Gabriel hesitou, mas Mateus já segurava o recipiente com as mãos trêmulas. Ao abrir a tampa, viu arroz soltinho, frango grelhado dourado, legumes coloridos brilhando como se tivessem saído de uma foto. Seus olhos se encheram de brilho, um brilho que já tinha se apagado há muito tempo. Ele deu a primeira garfada com tanto cuidado que parecia estar pegando um tesouro. Quando o sabor tocou sua língua, seus olhos se arregalaram. Não havia palavras, apenas o som quase imperceptível de alguém que reencontrou a esperança. Gabriel e Lina só começaram a comer quando perceberam que Mateus já estava devorando a refeição com uma felicidade pura. Eduardo se manteve ali, observando, sem invadir. O acontecimento era simples, quase banal, mas carregava um peso imenso. Alguém os via. Alguém os reconhecia como humanos. Depois de alguns minutos, quando a fome deu lugar ao alívio, Eduardo se aproximou novamente. "Qual o nome de vocês?" perguntou com gentileza. Gabriel respondeu primeiro, se apresentando com uma dignidade surpreendente para alguém tão desgastado. Lina falou em seguida, tímida, e Mateus levantou a mãozinha suja para dizer seu próprio nome, como se participasse de algo importante. Eduardo sorriu de um jeito sincero. "Eu sou Eduardo Arante", disse, mas a verdade é que eles já sabiam. Seu rosto era conhecido, estampado em revistas, comerciais e capas de matérias sobre empresários influentes. Era o tipo de pessoa que vivia em um mundo inalcançável para gente como eles. E ainda assim, ele estava ali, na chuva, dividindo comida. Em um gesto inesperado, Eduardo se abaixou diante de Mateus e perguntou: "O que você gostaria agora de verdade?" Mateus pensou por alguns segundos e disse a coisa mais simples do mundo: dormir quente. A resposta atingiu Eduardo de forma quase física. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e se levantou. "Venham comigo", disse, sem deixar espaço para protestos. Gabriel deu um passo atrás, assustado. "Não queremos causar problema, senhor. Não queremos atrapalhar." Eduardo ergueu a mão, cortando a frase. "Vocês não vão atrapalhar nada. E eu não estou oferecendo um favor. Estou oferecendo uma chance." Lina olhou para Gabriel,
e os dois trocaram aquele tipo de olhar silencioso que só quem já passou por muito entende. Era medo misturado com esperança, um conflito interno entre desconfiar e acreditar. Eduardo caminhou até o carro, abriu a porta traseira e fez um gesto suave. Por favor. A chuva apertou naquele instante, como se o mundo estivesse empurrando a família para dentro do carro. Gabriel respirou fundo, tomou coragem e entrou primeiro. Lina veio logo atrás, protegendo Mateus. Quando as portas se fecharam, o barulho da chuva ficou distante. O cheiro de couro novo, o calor suave e o silêncio acolhedor foram quase um choque. Era como se tivessem atravessado uma fronteira invisível entre dois mundos completamente diferentes. Eduardo entrou no banco da frente, trocou algumas palavras rápidas com o motorista e, antes que qualquer um pudesse reagir, o carro já estava em movimento. A família não sabia para onde estava indo. Não sabia o que os aguardava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia impossível. Parecia apenas desconhecido. E naquele momento, isso já era esperança. O carro avançava pela cidade enquanto gotas de chuva escorriam pelas janelas, criando linhas brilhantes que distorciam as luzes dos prédios. Para Gabriel, Lina e Mateus, cada segundo ali dentro parecia um sonho difícil de acreditar. Eles nunca haviam estado em um carro tão confortável, e o silêncio acolhedor contrastava com a tempestade lá fora. Mateus encostou a cabeça na mãe, finalmente sentindo um calor que o fazia relaxar depois de tantos dias tensos. Eduardo, sentado ao lado do motorista, olhou discretamente pelo retrovisor, observando a família. Havia algo naquele menino encolhido nos braços da mãe que mexia com ele de uma maneira que tentava esconder. Não era pena, não era obrigação. Era lembrança, uma lembrança que vinha forte, como se a chuva lá fora estivesse lavando a poeira de memórias que ele evitara por décadas. Gabriel, ainda tentando entender aquela situação surreal, resolveu quebrar o silêncio. O Senhor disse que já esteve onde nós estamos. Eduardo manteve o olhar na janela por alguns segundos antes de responder. Estive, sim. Quando eu tinha mais ou menos a idade do Mateus, meu pai faliu. Perdemos tudo. Fomos despejados no meio da noite. Eu passei um ano dormindo em abrigos e em lugares piores. Lina levantou os olhos, surpresa. Era difícil imaginar aquele homem impecável, de postura elegante e voz segura, vivendo algo semelhante. Mas, como o senhor conseguiu sair disso? Perguntou. Eduardo soltou um suspiro leve, como quem já contou aquela história poucas vezes. Eu tive alguém que acreditou em mim quando eu não tinha nada. Um comerciante simples. Ele dividiu o pouco que tinha comigo e com meu pai. Ajudou meu pai a achar trabalho e me entregou meu primeiro livro de contabilidade. Disse que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar. Ele sorriu, mas havia uma dor antiga por trás daquele sorriso. Anos depois, prometi a mim mesmo que, se um dia tivesse condições, faria por outros o que ele fez por nós. A família permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Era impressionante como o mundo podia dar voltas tão inesperadas. Após alguns minutos, o carro entrou em uma rua mais tranquila, cercada por prédios residenciais altos e elegantes. No fim da via, um portão de ferro se abriu automaticamente, revelando um condomínio discreto, mas claramente de alto padrão. Gabriel endireitou a postura, inquieto. Senhor Eduardo, nós não podemos ficar aqui. O senhor já fez muito. Não queremos abusar. Eduardo se virou, olhando diretamente nos olhos de Gabriel. Você não está abusando de nada. Eu estou oferecendo ajuda. E vocês vão ficar onde é seguro. O carro estacionou em frente a um edifício moderno, de fachada espelhada e iluminação suave. O motorista desceu primeiro e abriu as portas para a família. Assim que saíram, sentiram o ar aquecido do hall de entrada. Um contraste quase chocante depois da chuva fria. Mateus olhava para tudo com olhos enormes, fascinado. O chão brilhava, o teto tinha luminárias elegantes e havia plantas tão verdes que pareciam artificiais. Eduardo conduziu os três até o elevador. E ao subir, nenhum deles ousou dizer uma palavra. O elevador parou no 10º andar
e as portas se abriram revelando um corredor silencioso e perfumado. Eduardo os levou até uma porta ampla, digitou um código e entrou. O apartamento parecia uma cena de revista. Sala espaçosa, sofá cinza claro impecável, cozinha moderna com ilhas de mármore, janelas enormes mostrando a cidade iluminada. Era grande o suficiente para parecer outro universo. Lina segurou a respiração. Gabriel ficou parado, sem saber onde colocar as mãos. Podem entrar sem receio, disse Eduardo. Vocês vão ficar aqui temporariamente. Gabriel quase deu um passo para trás. Aqui, senhor Eduardo. Isso é... Eu sei o que é! Ele interrompeu. E sei o que estou fazendo. Eduardo fez um gesto para que se sentassem, mas Lina teve dificuldade. Parecia errado que uma família que um dia dormiu no chão agora estivesse pisando num tapete que parecia mais caro que tudo o que já tiveram juntos. Eduardo percebeu a hesitação. O mundo não fica mais justo porque você se diminui. Lina, vocês não merecem menos que conforto. Foi então que Mateus caminhou até o sofá e tocou o tecido com a ponta dos dedos, como se estivesse com medo de estragar. A gente vai morar aqui? Perguntou com voz pequena. Eduardo sorriu de leve. Por enquanto, sim. Mas antes que a família pudesse se acostumar minimamente com a ideia, o interfone do apartamento tocou. Eduardo atendeu, sua expressão mudando levemente. Senhor Arantes, a diretoria do condomínio está aqui embaixo. Querem falar com o senhor sobre visitantes. Eduardo fechou os olhos lentamente, como quem já esperava aquilo. Gabriel imediatamente sentiu o peso subindo no estômago. Lina segurou a mão do filho. O milionário respirou fundo. A primeira prova chegou, murmurou. Ele se virou para a família com um semblante sério. Fiquem aqui, não digam nada, até que eu volte. Eduardo caminhou até o elevador sem olhar para trás. E, pela primeira vez desde que o encontraram, ele parecia pronto para enfrentar um inimigo que não era a chuva. Nem o frio, nem o passado. Mas sim, o preconceito vivo de um mundo que nunca perdoa quem vem de baixo. A porta do elevador se fechou atrás de Eduardo e o silêncio no apartamento pareceu ganhar peso. Gabriel caminhou até a janela, inquieto, olhando a chuva enfraquecer sobre a cidade iluminada. Lina permaneceu perto de Mateus, que observava tudo com a inocência de quem não entende completamente o perigo, mas sente a tensão no ar. E se eles mandarem a gente embora? Lina murmurou, baixinho. Gabriel não respondeu. Talvez porque não quisesse alimentar o medo. Talvez porque não tivesse resposta. No térreo, enquanto isso, Eduardo atravessava o lobby elegante, com passos firmes. Ele sabia exatamente quem encontraria. Rostos rígidos, expressões duras e olhares que julgavam antes mesmo de perguntar. E não se surpreendeu quando encontrou 4 moradores, 3 homens e uma mulher, todos bem vestidos, todos impecavelmente alinhados, todos mostrando, de forma quase ensaiada, um tipo de indignação que se confunde com arrogância. Boa noite, Sr. Arantes, disse o homem de terno cinza claro, que parecia ser o porta-voz. Boa noite, respondeu Eduardo com frieza. O que houve? O homem respirou fundo. Soube que trouxe visitantes ao condomínio, pessoas que não pertencem ao quadro de moradores. O tom era gentil por cima, mas afiado por baixo. Como uma lâmina envolta em veludo, Eduardo cruzou os braços. Sim, uma família. A mulher ao lado, com um casaco bege impecável, inclinou a cabeça. Uma família visivelmente desajustada. Eduardo não desviou o olhar. Desajustada? Interessante escolha de palavra. O homem do terno cinza continuou. Entenda, Sr. Arantes. Não estamos questionando sua decisão pessoal, mas este condomínio tem regras. Segurança. Convivência. Não sabemos quem são. Não sabemos se... Ele prolongou a frase como se esperasse que Eduardo completasse com algum preconceito comum, mas ele não o fez. Permaneceram em silêncio por alguns segundos. Eles não vão causar nenhum problema, respondeu Eduardo. Estão sob minha responsabilidade. O homem do terno cinza sorriu um sorriso sem alma. Não é assim que funciona. O senhor sabe. Eduardo se aproximou um passo, suficiente para diminuir a distância educada que separava poder e abuso.
Eu sei sim. Sei que muitos aqui esqueceram de onde vieram, e sei que confundem pobreza com ameaça. A mulher recuou um pouco, ofendida. O segundo homem, de cabelo penteado para trás, tomou a frente. Não vamos permitir que pessoas desconhecidas circulem no prédio. Quando permitimos exceções, abrimos precedentes perigosos. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Perigosos para quem? Para todos nós, respondeu o homem, convicto, incluindo o senhor. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, respirou fundo. Vocês estão insinuando que aquela família é perigosa? Estamos dizendo que não pertencem a este ambiente, respondeu o porta-voz com suavidade quase cruel. Não é adequado. Eduardo sorriu de lado, um sorriso que só aparece quando alguém perde completamente a paciência educada. Então façamos assim. Vou convocar uma reunião extraordinária com a diretoria e os condôminos amanhã. Se quiserem discutir quem pode ou não pisar no chão deste prédio, falaremos todos juntos. Até lá, a família fica. O grupo trocou olhares desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de enfrentá-lo diretamente. Eduardo não era apenas rico, era influente. Era alguém cujo nome pesava. O homem do terno cinza tentou recuperar a postura. Muito bem. Amanhã discutimos, mas deixaremos registrado que somos contra. Registrem o que quiserem, disse Eduardo, pois eu também vou registrar. E virou as costas. Subiu no elevador sem olhar para ninguém. Assim que a porta se fechou, a expressão dura dele se desfez, dando lugar a uma preocupação silenciosa. Ele sabia que aquela batalha seria apenas a primeira. No apartamento, Mateus foi o primeiro a correr até ele quando ele entrou novamente. Eles brigaram com você? Perguntou com seus olhos grandes. Eduardo respirou fundo. Um pouco sim. Gabriel se aproximou. Se isso trouxer problemas ao senhor, podemos ir embora. A gente não quer prejudicar ninguém. Vocês não vão a lugar nenhum, respondeu Eduardo, firme. Amanhã teremos uma reunião com o condomínio. Eles querem justificar preconceito com regras. E isso eu não aceito. Lina parecia sem ar. Uma reunião? Repetiu. Eduardo se sentou, convidando todos a fazerem o mesmo. Sim, mas antes disso, preciso saber de vocês. Ele fez uma pausa. Quero oferecer mais do que abrigo por uma noite. Quero oferecer estrutura, trabalho para você, Gabriel. Quero oferecer estudo para você, Mateus. Quero oferecer dignidade, Lina. Mas só posso fazer isso se vocês aceitarem. A frase caiu sobre eles como uma avalanche emocional. Era grande demais, imensa demais, quase impossível de acreditar. Gabriel parecia dividido entre esperança e medo. Lina levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas. Mateus apertou o casaco fino que ainda vestia, como se quisesse sentir algo sólido enquanto o futuro mudava diante deles. Eu não sei se somos dignos de tudo isso, disse Gabriel com a voz embargada. Eduardo se inclinou na direção dele. Dignidade não se perde, só fica escondida. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de significados. Gabriel respirou fundo, pegou a mão da esposa e apertou com força. Ele olhou para Mateus, que o observava com expectativa pura, e finalmente disse o que mudaria o destino dos três. Nós aceitamos. Eduardo sorriu. Então amanhã começamos a lutar juntos. E naquela mesma noite, enquanto a chuva cessava, 3 vidas que estavam à beira do colapso deram seu primeiro passo em direção a um futuro que ninguém imaginava possível. A manhã seguinte nasceu clara, como se o céu tivesse decidido lavar a noite anterior. A luz entrava generosa pelas janelas do apartamento, iluminando a sala onde a família, ainda meio perdida na nova realidade, despertava com um misto de medo e esperança. Lina preparava Mateus para descer até a sala do condomínio, penteando seus cabelos com cuidado, como se aquele pequeno gesto pudesse protegê-lo. Gabriel ajeitava a camisa emprestada por Eduardo, olhando o próprio reflexo com uma estranheza profunda. Fazia anos que não se via tão normal, tão igual a qualquer outro homem que levantava para trabalhar. Eduardo surge pela porta do corredor, já vestido com um terno escuro impecável. Mas ao contrário da noite anterior, havia algo diferente nele. Não era a postura, nem
aparência. Era a determinação silenciosa que emanava de seus olhos. "Prontos?" perguntou de maneira calma. Gabriel engoliu em seco. "Estamos." Desceram juntos pelo elevador. Quando as portas se abriram, o salão de reuniões estava cheio. Moradores ocupavam cadeiras alinhadas, muitos com expressões rígidas, outros com olhares curiosos. Havia murmurinhos, suspiros abafados e aquele tipo de julgamento mudo que perfura antes mesmo de tocar. Mateus segurou a mão da mãe. Eduardo caminhou até a frente da sala e pediu silêncio. O porteiro fechou a porta, bloqueando qualquer escapatória. Era hora de enfrentar o mundo. "Obrigado por virem", começou Eduardo, com uma voz que enchia o espaço. "Ontem, fui abordado por alguns moradores preocupados com a presença desta família no condomínio." Ele fez um gesto para Gabriel, Lina e Mateus, que estavam sentados discretamente ao lado. Muitos olhares se voltaram para eles, menos alguns frios, outros desconfortáveis, poucos verdadeiramente compassivos. A preocupação, segundo disseram, era sobre segurança, regras e convivência. Eduardo apoiou as mãos na mesa, mas o que vi ontem não foi preocupação, foi preconceito. Um burburinho se espalhou, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. "Vamos aos fatos. Esta família não representa perigo algum. Não trouxe confusão, não causou danos, não violou regra alguma. E mesmo assim, receberam olhares que nenhum ser humano deveria receber." O homem de terno cinza levantou a mão. "Senhor Arantes, a questão é simples. Eles não são moradores regulares. Não foram cadastrados. E agora serão", interrompeu Eduardo. A sala pareceu prender o ar. "Como assim?" questionou a mulher de casaco bege. Eduardo continuou. "Estou registrando os 3 como meus convidados permanentes. E, além disso, estou oferecendo emprego ao Gabriel em uma das minhas empresas. Lina também terá um programa de apoio profissional disponível. E Mateus será matriculado em uma escola próxima." Houve choque. Murmúrios indignados. Alguém sussurrou absurdo. "Isso é completamente irregular", exclamou o homem de terno cinza. Eduardo inclinou o corpo para a frente. "Irregular é negar humanidade. E eu não vou aceitar isso." Uma senhora idosa, que até então permanecera silenciosa, levantou a mão lentamente. "Posso falar?" Eduardo assentiu. Ela se virou para a sala. "Perdi meu marido há 3 anos. Ele sempre dizia que ninguém deveria ser julgado pela imagem, mas pelo coração." Ela olhou para a família com ternura. "Essas pessoas não parecem perigosas, parecem cansadas, assustadas. E eu me pergunto, quem aqui nunca precisou de ajuda um dia?" O silêncio se espalhou. Um silêncio desconfortável, honesto, profundo. Era como se a pergunta atravessasse a sala e encontrasse cada um em algum ponto do passado que prefeririam esquecer. O homem de terno cinza tentou retomar a postura, mas sua voz perdeu parte da rigidez. "Eu compreendo, mas precisamos garantir, e está garantido", cortou Eduardo. "Se alguém tiver mais alguma objeção, estou disposto a ouvir. Mas saibam que minha posição é definitiva." A sala ficou muda. Não porque todos concordavam, mas porque ninguém tinha coragem menos ou argumentos para continuar a discussão. Eduardo agradeceu, encerrou a reunião e conduziu a família para fora. Assim que saíram do salão, Lina exalou um ar que parecia ter preso por horas. "Eu não sei como agradecer", disse com a voz trêmula. Eduardo sorriu de forma suave. "Não precisa me agradecer, precisa apenas seguir." Gabriel, emocionado, apertou a mão dele. "O Senhor mudou a nossa vida. Vocês também mudaram a minha", respondeu Eduardo baixinho. Subiram juntos para o apartamento, mas desta vez cruzaram o lobby sem olhares que os diminuíssem. Alguns moradores desviaram os olhos, outros cumprimentaram timidamente, e a senhora idosa sorriu com gentileza para Mateus, que sorriu de volta. Quando chegaram ao 10º andar, o sol iluminava o corredor como um sinal silencioso de recomeço. Dentro do apartamento, Mateus correu até a janela e apontou para a cidade dizendo: "Parece que tudo está brilhando hoje." Gabriel abraçou a esposa. Lina deixou finalmente as lágrimas caírem, não de medo,
mas de alívio. Eduardo observava os três com um sentimento que não conseguia colocar em palavras. Era como se tivesse reencontrado uma parte perdida de si mesmo. A partir de hoje, disse ele, vocês não estão mais sozinhos. A família se reuniu no centro da sala, abraçados, firmes, unidos. A fome, o frio, o desespero, tudo aquilo agora era passado. Não porque a vida tinha ficado fácil, mas porque, pela primeira vez, havia alguém disposto a lutar com eles, e não contra eles. E naquele apartamento iluminado, naquela manhã que nascia limpa, três destinos que estavam destinados ao esquecimento encontraram não apenas uma segunda chance, mas um futuro inteiro esperando para ser construído juntos.